Dando sequência aos trabalhos com logaritmo, vou trabalhar com propriedades operatórias. Tem um vídeo já sobre definição, só vou dar uma relembrada. Então, a definição do logaritmo seria log de a na base b, que vai dar x. Eu tenho aqui o x sendo o logaritmo, o a o logaritmando b a base. Para resolver, é só fazer assim, ó, b elevado a x é igual a a. Então, a forma de resolver é só isso aqui, b elevado a x é igual a... Tem um videozinho já falando sobre esse assunto, das consequências da definição. Essa aqui é a definição. E é interessante a gente lembrar da condição de existência. A condição de existência do logaritmo seria o a, que é o logaritmando, ele sempre tem que ser maior que zero. E o b, que é a base, ela tem que ser maior que zero. E também ela não pode ser 1. Então a base tem que ser maior que zero, diferente de 1. As propriedades vieram para facilitar esse tipo de cálculo, ou então quando eu não consigo calcular um logaritmo, eu não sei esse logaritmo, mas eu sei outros que podem me facilitar, eu aplico as propriedades. Então a primeira propriedade que a gente vai aplicar é a propriedade do produto. Nessa propriedade a gente tem um log na base C de a vezes b, que pode ser reescrito como uma soma. Um log de a na base C, então peguei o log de a na base C, mais um log de b, que está aqui, também na base C, certo? Então, na multiplicação de a vezes b na base C, eu criei um log de a na base C, mais um log de b na base C. Vou dar um exemplo, com um número aqui. Um log de 6 na base 10. Antes de começar esse exemplo, eu vou dar dois logaritmos, que é o log de 2 na base 10, que eu vou colocar aqui como 0,3, e o log de 3 na base 10, que eu vou trabalhar aqui com 0,47. E agora, se eu tenho, por exemplo, um log de 6 na base 10, eu não sei quanto ele vale, mas eu posso reescrever esse log de 6 na base 10 como um log de 2 vezes 3. Então eu tenho um log de 6 na base 10, log de 2 vezes 3, que é 6, também na base 10. Isso aqui pode ser reescrito como um log de 2 na base 10, mais um log de 3 na base 10. O log de 2 eu coloquei ali, que é 0,3, e o log de 3 que eu coloquei a 0,47. Então, 0,3 mais 0,47, o log de 6 é aproximadamente 0,77. Também valeria no caso de ter um log já em soma e eu quero trazer ele para uma forma menor que eu consiga resolver. Por exemplo, um log de 2 mais um log de 5, os dois na base 10, e eu posso, como eles têm a mesma base e é uma soma, eu posso dizer que é a mesma coisa que um log de 2 vezes 5. Então eu tenho um log de 10 na base 10. Um log de 10 na base 10 é 1 pela consequência de definição, log de a na base a valendo 1, tá? Então aqui eu expandi para facilitar meu cálculo e aqui eu achei mais fácil eu reduzir para facilitar, certo? Então a propriedade do produto, log de a vezes b na base c, pode ser reescrito como log de a na base c mais log de b na base c. Eu vou usar sempre como exemplo esse log de 2 igual a 0,3 e log de 3 igual a 0,47 quando possível, tá? Falei sempre, mas é quando possível. Propriedade do quociente. Bem parecido. Então, se eu tenho ali um log de a sobre b na base c, eu posso reescrever como log de a na base c, só que agora é menos log de b na base C. Só para dar uma associada, lembra nas propriedades de potência? Repete a base e soma o expoente quando eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, né? Então, multiplicação de mesma base, soma expoente, divisão de mesma base, subtrai expoente. Então, só para lembrar, né? Quando está multiplicando, eu somo, quando está dividindo, eu subtraio. Um exemplo numérico, digamos que caia lá. Quanto é um log de 5? Nossa, log de 5 eu não vou lembrar.
mas eu posso reescrever log de 5 como um log de 10 dividido por 2. Log de 10 dividido por 2 é log 5. Eu posso reescrever esse log de 10 por 2 como um log de 10 na base 10 menos um log de 2 também na base 10, né? Porque tem que manter essa base. Um log de 10 na base 10 é 1 e um log de 2 é 0,3 que está dado na atividade anterior. Então, 1 menos 0,3, 0,7. Nossa terceira propriedade é o logaritmo da potência, que também podemos chamar de regra do tombo. Uma propriedade muito útil e bem fácil, que é mais ou menos assim. Se eu tenho um log de a na base b e esse logaritmando é elevado a x, eu vou dar um tombo nesse x aqui, por isso que é a regrinha do tombo. Então ele vai cair antes do log e vai multiplicar o log. Então olha lá, esse x cai aqui, esse x vem para cá e ele vai multiplicar o log. Então ele vai ficar assim, ó, x que multiplica log de a na base b. Vou dar um exemplo numérico, por exemplo, log de 9, ainda seguindo aqueles exemplos que eu dei lá atrás, tá? Log de 3 e log de 2. Então, log de 9 eu posso reescrever como log de 3 ao quadrado. Aí agora basta eu pegar esse valor do expoente, derrubar ele, e ele vai multiplicar o meu log de 3. Então eu tenho aí 2 que multiplica 0,47. E aqui a gente só fecha com o resultado. Poderia também precisar fazer alguma coisa nesse sentido. Eu tenho um 2 log de 5, por exemplo. E não é isso que eu preciso, eu posso voltar esse daqui. Esse 2 que está multiplicando o log, eu posso reescrever como 5 ao quadrado, tá? Então, como 5 ao quadrado. Assim como tem as raízes, tá? Um log de raiz de 2, por exemplo, lá pela regra das potências, raiz de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio. Então eu tenho aqui um log de 2 elevado a meio. Eu vou pegar esse meio e jogar para lá. E eu tenho meio que multiplica log de 2, certo? Aí posso colocar sobre 2, log de 2 sobre 2 tal, mas aqui, esse aqui vem para cá. Então essa aqui é a regra do tombo ou logaritmo da potência. Muito útil, mas muito útil mesmo essa regrinha aqui. Logaritmo da raiz nada mais é do que uma variação do logaritmo da potência, tá? Então, uma variaçãozinha do logaritmo da potência. Eu vou colocar ela aqui e depois eu vou mostrar por que ela é desse jeito. Então, se eu tenho um log, é da raiz, do jeito que eu tinha feito ali. Log de raiz de x de índice n na base c, isso aí eu posso reescrever como log de x na base c sobre n, que foi o que aconteceu aqui, ó. Então, o que está acontecendo aqui no passo a passo, se fosse fazer no passo a passo, tá? Então, eu tenho um log de raiz n de x na base c. Então, essa daqui vai ficar assim, ó. Log de x 1 sobre n, né? Na base c. Aplico a regrinha do tombo. Esse 1 sobre n vem para trás. Então, fica 1 sobre n multiplicando o log de x na base c. E 1 vezes log x é o próprio log x. No fim das contas, fica log de x na base c sobre n. A única coisa que eu não fiz aqui em cima foi finalizar, que eu poderia ter finalizado, né? Aí fica log 2 na base 10. 1 vezes log 2 é o próprio log 2 sobre 2, que é o de baixo ali, certo? Então, o exemplo numérico desse de baixo está aqui em cima. Outra propriedade bem importante é a mudança de base. O que seria essa mudança de base? Eu tenho um logaritmo numa base
e eu preciso que esse logaritmo esteja em outra base. Então, como é feito isso aí? Bem fácil, bem tranquilo. Se eu tenho um log de A na base B, e essa base B não me interessa, o que me interessa é uma base C, por exemplo, como eu faço? Eu vou pegar esse log de A e jogar numa base C, por exemplo. Eu quero uma base C, poderia ser qualquer base aqui. E aqui eu tenho o Bzinho na base do logaritmo original, eu vou pegar agora um log de B e também jogar na base C. Então, log de A na base B, se eu quiser mudar a base dele, ficaria log de A em qualquer base dividido por log de B em qualquer base, desde que seja a mesma da de cima aqui do numerador, tá? Só pegando um exemplo numérico, ainda lá da outra atividade, se eu tenho aí um log de 2, que é aproximadamente 0,3, e um log de 3, que é aproximadamente 0,47, e eu pedi para você calcular log de 3 na base 2, aí você vai ficar meio perdido. Está dado no problema que o log de 2 na base 10 é 0,3, um log de 3 na base 10 é 0,47 e eu estou pedindo um log de 3 na base 2. Então o que eu faço aqui? Vou levar esse log aqui para a base conveniente. Qual que é a base mais conveniente? Base 10. Então vou fazer um log de 3 na base 10 dividido por um log de 2 também na base 10. Aí fica mais tranquilo. Por quê? Porque o log de 3 eu tenho, que é 0,47. E o log de 2 eu também tenho, que é 0,3. Tá? Aí é só fazer essa continha 0,47 dividido por 0,3. Deixa eu fazer aqui. Aproximadamente 1,57. Certo? Então apliquei a mudança de base porque essa base me foi conveniente. Poderia também, no caso do logaritmo natural, tá? Eu vou fazer aqui no cantinho. Se eu falar para você assim, ó, dado ln de 2 é igual a aproximadamente 0,7 e ln de 3, que é aproximadamente 1,09, 1,1. Te dei assim 2 ln. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, ln de 2 e ln de 3 nada mais é do que log 2 na base E e log 3 também na base E. Então, se eu peço para você calcular um log de 3 na base 2 e eu só dei para você ln de 2 é 0,7, ln de 3 é 1,1, então como que você vai fazer? Vai ter que aplicar essa mudança de base para a base conveniente. Qual é a base conveniente do ln? E, base E. Então, eu vou ter um log de 3 na base E sobre um log de 2 também na base E. Então, no final das contas, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho. Então, no final das contas, eu fiquei com ln3 sobre ln2, tá? ln3 é 1,1, ln2 é 0,7, só fazer a divisão. Mais uma variação seria trocando base e logaritmo. Mais uma variação como mais uma variação de mudança de base aqui, do que uma propriedade em si, né? Seria trocando base em logaritmo. Se eu tenho aí um log de A na base B, mas na verdade eu queria um log de B na base A, isso aí vai ficar facinho de fazer. Eu quero um log de B na base A, ele vem aqui no denominador, log de B na base A. E no numerador é o 1, certo? Então 1 sobre log de B na base A. Então isso aqui eu troquei a base, troca base e logaritmo. Na verdade é trocando a base e logaritmando, né? Então aqui como mudança de base, eu tenho log de A na B, como ficaria? Ah, eu quero tudo na base A, certo? Porque eu quero inverter. Então eu fico com log de A na base A e log de B na base A. Pronto, fiz a inversão logaritmando e base. Aqui vale 1,
Então, no fim das contas, eu fiquei com 1 log de b na base A, certo? Então, esse daqui é por isso aqui. Então, é mais uma variação da mudança de base. Mais uma propriedadezinha seria a potência de base 1, que a gente vai ter uma outra potência de base. Então, essa potência de base seria assim. Se eu tenho um log de A na base B, só que agora é a minha base que tem um expoente, não é mais o logaritmando, é a base que tem um expoente, como eu faço? Também é o mesmo esqueminha da regra do tombo, tá? Eu pego esse valor aqui e jogo multiplicando o log, só que ele não vai bonitinho do jeito que é a regrinha do tombo que está aqui e desce. Ele vai com valor contrário. Então aqui é x, ele vai 1 sobre x multiplicando log de A na base B, certo? Um exemplo numérico seria log de 2 na base 9, que não me interessa a base 9, eu queria uma base 3. Então, para ficar uma base 3 aqui, eu teria que fazer log de 2 na base 3 ao quadrado. Esse expoente 2 eu jogo multiplicando, só que eu não vou jogar 2, eu vou jogar 1 sobre 2. Aí ele multiplica log de 2 na base 3, tá? Cheguei na base 3 que eu precisava jogando ele para cá. Então esse aqui é o primeiro potência de base. O segundo potência de base seria se eu tivesse aí um log de A na base B e eu preciso elevar esse B a x, por exemplo. Então, para eu elevar o B a x, eu também tenho que elevar o A a x, certo? Então, se eu tivesse ali um log de 3, um log de 2 na base 3, e eu precisasse de uma base 9, eu poderia pôr aqui o quadrado, desde que eu coloque aqui também o quadrado, tá? Então, aqui ficaria log de 4 na base 9. Então, são 8 propriedades, na verdade nem todas são propriedades, algumas são variações das outras propriedades, tá? Mas são 8 itens importantes e que facilitam demais os cálculos com logaritmo. Próximo vídeo, a gente vai ver um pouquinho de equação logarítmica e depois inequação logarítmica.